Hoje é dia de fazer mudas assim bonitas aqui na horta do Plante e Cozinhe. E eu vou te ensinar todos os macetes para você conseguir produzir mudas bonitas assim na sua casa. Mudas de qualidade, sem utilizar veneno, sem ter uma estufa, por exemplo. Ou seja, com uma estrutura simples você consegue fazer mudas assim. Porque essas daqui eu fiz aqui na minha casa para a gente plantar aqui na nossa horta. E se você quer saber todos os detalhes para fazer mudas lindas, bonitas e vigorosas como essas, fique no vídeo que você vai gostar. Vou te contar todos os segredos. Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, pessoal, porque hoje é dia da gente fazer o semeio das sementinhas para a gente fazer mudas aqui para a horta do Plante e Cozinhe. Afinal de contas, tá chegando aí o outono e o inverno e é época de plantar. Novamente, pessoal, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Se você não está inscrito, faça a sua inscrição aqui no nosso canal. E para todos vocês que são inscritos, aquele grande abraço do Bruno. Se você não está inscrito, um abraço também! A dica número 1, ela diz respeito à época de cultivo. O ideal, se você vai fazer mudas na sua casa, é você fazer esse cultivo nas épocas mais secas e mais frescas do ano. Então, quando para as chuvas e quando as temperaturas ficam mais amenas. Aqui na minha região, no centro-oeste paulista, essa época coincide com a metade do ano. Então eu consigo fazer as minhas mudas agora, a partir de abril até o comecinho de agosto. São épocas secas, de temperaturas amenas. Portanto, você deve levar essas características do clima para você trabalhar a favor do clima e não contra ele. Porque muita chuva pode estar atrapalhando aí o desenvolvimento das suas mudas, porque elas podem ser acometidas por doenças. E também altas temperaturas favorecem o aparecimento dos fungos, que também vão causar doenças nas suas mudas. Porém, muito cuidado, pessoal, se você mora numa região onde tem geada, a geada também ela pode atrapalhar aí a sua muda, porque pode estar queimando elas. Então tome cuidado se você mora numa região fria, aí você tem que ter realmente uma estufa para estar protegendo as suas mudas. A dica número 2, ela diz respeito à escolha do local para você estar deixando as suas mudinhas. Vocês lembram que eu falei que elas são bebezinhas, que elas são bem sensíveis? Então, elas precisam de luz em quantidade adequada para as sementes germinarem e para as mudinhas terminarem o seu processo de desenvolvimento. Um local aqui da minha casa que seria adequado para eu estar colocando as minhas mudas seria aqui embaixo, aqui desse pé de abacate, aqui da vizinha. Porque o sol ele vai nascer aqui no leste, à minha direita, e ele vai trabalhar nesse sentido e vai se pôr aqui atrás. Então aqui pega sol da manhã até ali pelas 10 horas, 10 e meia mais ou menos, e depois à tarde, como vocês podem observar agora, aqui já pega uma sombrinha, então seria um ambiente ideal para eu estar colocando as minhas mudinhas. É sempre importante, pessoal, você não colocar a sua bandeja com as suas mudas no chão, porque as mudas elas podem estar enraizando ali no chão, pode estar grudando a bandeja no chão. Além disso, o chão é um ambiente sujo, né? E você não quer que as suas mudas tenham contato com fungos, bactérias que podem causar doenças e que estão ali no chão. Então eu gosto de colocar aqui na minha casa, por exemplo, em cima desse suporte aqui de varal que encaixa certinho a bandeja em cima dele, e ele tem até uma altura adequada para você trabalhar mais em pé aqui, que você não precisa ficar muito agachado. Ou, na falta dele, eu podia colocar aqui nesse banquinho que eu tenho aqui do lado e deixar as minhas mudinhas ali. Elas não ficariam em contato com o chão e estariam num ambiente bacana para elas estarem crescendo e produzindo muitas mudinhas. A terceira dica, ela diz respeito ao recipiente de cultivo. Você tem várias opções que você pode estar utilizando na sua casa, desde materiais recicláveis, que variam desde o rolinho desse de papel higiênico, a caixinha de creme de leite, potinhos de milho verde, potinho de maionese, igual aqui eu tenho uma muda de tomate de árvore, tamarilo, num potinho de maionese, e também a caixinha de ovo. O grande problema, pessoal, do uso dos recicláveis é a falta de padronização. E às vezes você precisa fazer mudas em grande quantidade, você não tem
grande quantidade de recicláveis do mesmo tamanho para você estar fazendo a muda. Por exemplo, o mais adequado de todos aqui para eu estar fazendo a mudinha de alface seria a caixinha de ovo, porque o ambiente aqui, o buraquinho dela, onde eu podia estar colocando o meu substrato e plantando a mudinha, ele é pequenininho, ele tem um tamanho adequado para eu estar fazendo uma mudinha de alface. Só que vocês viram que ela é transparente, não é a mais adequada para isso. O rolinho de papel higiênico já é muito grande, apesar dele ser âmbar. Então essa falta de padronização é um problema no caso dos recicláveis. Eles são uma opção legal, sustentável, só que a falta de padronização atrapalha um pouquinho. Daí você tem disponível no mercado essas bandejas aqui, ó, que são bandejas plásticas, que você já compra ela, custa baratinho, pessoal, para vocês terem ideia. Essa daqui custou R$2. Ela tem 128 células, que são esses buraquinhos aqui, onde você vai colocar o substrato e vai fazer o semeio da sua muda. Então o custo é muito baixo pelo benefício que ela vai trazer. Inclusive, eles te vendem ela como sendo descartável, mas na sua casa você pode lavar ela depois com uma solução de água, sabão e água sanitária e reutilizar quantas vezes você quiser. E tem de diferentes tamanhos. Agora que você já tem o seu recipiente e já pode iniciar o seu cultivo, falta só mais uma coisinha. A terra, né, para você estar fazendo o semeio das suas mudinhas. Isso não é terra, pessoal. Eu indico vocês utilizarem um substrato para a produção de mudas. Ele já é, vamos dizer assim, uma terra pronta, adubada, que tem todos os nutrientes para o crescimento das suas mudinhas. Além disso, ele também é um material bem poroso, que vai ter uma capacidade drenante muito boa. Então não vai ficar aquele solo encharcado e nem aquele solo compacto. A sua muda vai ter uma condição ideal para ela estar enraizando, crescendo e ficando bonita. Você encontra esse substrato nas casas agropecuárias e também para comprar pela internet. Custa baratinho, pessoal. Esse saco aqui custa R$5 e dá para fazer muda por um bom tempo aqui na minha casa, porque eu também não vou fazer muita muda, né? Mas tem sacos grandes de 25 quilos por R$25. O que é um custo bem baixo pela quantidade de substrato que você vai estar conseguindo adquirir. Bandeja e substrato na mão. Agora você tem que colocar o substrato na sua bandeja. E aí o que você vai fazer? Você vai colocar a sua bandeja num local bem firme, vai espalhar o substrato uniformemente sobre essa bandeja para ele preencher todas as células. Tome bastante cuidado para não deixar nenhuma célula comendo substrato para formar algum bolsão de ar. Para evitar esse problema, após você terminar de encher toda a sua bandeja, você pega ela e dá uma socadinha nela no chão bem leve para dar uma sentada no substrato. Muito importante, pessoal, não precisa ficar compactando o substrato, ele tem que ficar poroso. É só dar uma socadinha de leve, não precisa tacar o dedo e ficar apertando o substrato para ele ficar compacto aqui dentro da sua célula de cultivo. Bandeja cheia de substrato, sementes na mão, mãos à obra! A gente tem que fazer agora os buraquinhos para a gente fazer o semeio das mudas, os bercinhos. Esses bercinhos você pode fazer utilizando uma caneta e você vai fazer esses buraquinhos com mais ou menos meio centímetro de profundidade. Não precisa ser muito fundo, apenas meio centímetro é o suficiente.
Pessoal, passadas essas 48 horas de incubação das nossas sementinhas lá no nosso armário escuro, com plástico por cima, elas já estão aqui, eu já fui lá agora, já retirei elas. E agora, pessoal, eu vou deixar elas aqui até terminar o nosso processo de produção de mudas, embaixo aqui do nosso pé de abacate, que é um ambiente de meia sombra, só vai pegar o solzinho da manhã. Uma observação importante para vocês, pessoal, não deixem a sua bandeja lá no escuro por mais de 48 horas, porque senão a sua mudinha ela vai ficar estiolada, bem grande, bem caneluda, e quando você colocar ela aqui no sol, ela vai estar tombando. Outra coisa muito importante também, agora, é não descuidar da irrigação. Fique de olho, a mudinha está aqui no sol e ela precisa de água. Voltamos, já se passaram 14 dias desde o dia que a gente semeou as nossas mudas e elas estão aqui, ó. É essa bandeja aqui do meio, que é essa bandeja mais novinha. Veja como as mudas estão, bastante delas aí nasceram bem fortes, estão já grandonas. Só tive um probleminha pequeno aqui com o alface. Esse alface aqui, ó, alface mimosa. Esse alface tá difícil dele germinar, viu? Ele germinou alguns pezinhos e teve alguns aqui que falharam. Mas o que eu gostaria de falar para vocês hoje, o que é muito importante, primeira coisa, que depois, nos primeiros dias, a gente tinha deixado lá embaixo do nosso pé de abacate, que vocês lembram, né? Só que daí começou o sol a virar muito e lá começou a pegar muita sombra. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui uma estrutura dessa daqui de um varal desse de chão, que é onde tá essas bandejas, coloquei aqui e coloquei elas mais para cá para elas pegar mais sol. Aqui tá tendo mais ou menos aí umas 6, 7 horas de sol, o que é importante para ela não estiolar e não ficar uma muda muito caneluda. Hoje é o dia de eu mostrar para vocês todos os processos que a gente vai fazer com essas mudas até elas ficarem prontas. O primeiro processo aí que a gente tem que fazer é o raleio das mudas. O que é esse processo? É você retirar aquelas mudas excedentes, deixando apenas a muda mais forte aqui em cada uma dessas células. Prontinho. Agora a gente já tem aí as 4 mudinhas excedentes retiradas, sobrou apenas a mudinha mais forte e eu vou repetir esse processo com todas as outras mudas, deixando apenas uma. Tem gente que fica muito triste em estar fazendo esse processo, de estar retirando as mudinhas, mas ele é extremamente necessário, porque se você não fizer isso, não vai dar bom as suas mudinhas, acredita em mim. Sabe um bichinho que pode infestar aqui as suas mudinhas e que é uma praga que pode causar um problema danado? Ele chama-se pulgão. Isso mesmo, é um bichinho bem pequenininho que ele gosta de ficar nas mudinhas, sugando a seiva dela e se alimentando delas. E aí a sua mudinha vai ficar toda encarquilhada, toda torcida e não vai ter um desenvolvimento bom. O que você pode fazer para estar combatendo esse pulgão? Uma vez por semana, você pode passar uma solução de óleo de neem, que é esse produto aqui, ó, que ele é um inseticida natural que você encontra em casas agropecuárias. E eu já gravei um vídeo completo sobre a utilização desse inseticida aqui na minha horta, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Isso previne o pulgão e se alguma borboleta também ir lá e botar algum ovinho na sua mudinha, esse inseticida vai estar matando as lagartinhas também. Mas não são só essas pragas, tem outras. Sabe aqueles besourinhos, aqueles que furam as suas mudas, que deixam ela parecendo uma peneira? Não só as mudas, como todas as plantas que a gente cultiva, né? Esses besourinhos, para você espantar eles, eu indico você utilizar um inseticida à base de pimenta, que eu tenho aqui o extrato da pimenta, e também a base de fumo, que eu tenho aqui também o extrato do fumo. Você passa nas suas mudinhas também uma vez por semana, e aí na hora que o besourinho vem, ele sente o cheiro desse repelente e sai vazado para longe das suas mudas. E aí elas ficam bonitas assim. E o mais importante de tudo é você ficar de olho na sua muda, não tire o olho dela e mantenha a irrigação. Mais importante de tudo é que agora suas mudas elas precisam de um adubo para o crescimento e desenvolvimento delas. Qual adubo que eu estou utilizando? Estou utilizando um adubo orgânico chamado humus líquido. Isso mesmo, é o humus de minhoca, que eu dissolvo ele em água e aí eu aplico aqui nas minhas mudas 3 vezes por semana.
Tô fazendo essa aplicação para elas terem força e crescerem bonitas e saudáveis. Quer saber como eu faço esse humus líquido? O link está aqui embaixo, que eu já ensinei aqui no meu canal. Então passa lá e dá uma olhadinha. Agora, pessoal, que eu já ensinei tudo que você tem que fazer até a sua muda crescer e desenvolver, a gente vai esperar mais aí uns 15 dias para essas mudas estarem prontas, para eu mostrar para vocês como que elas ficaram e contar mais alguns segredinhos para vocês. Então me esperem, que tem muita coisa bacana ainda para acontecer aqui no nosso canal. Chegou aquele dia tão esperado! É o dia da gente ver se as nossas mudas deram certo. E não é que elas ficaram boas, lindas e maravilhosas? Vejam só a minha bandeja, totalmente preenchidas com mudas de primeiríssima qualidade. E essas mudas demoraram exatamente 30 dias para ficar desse jeito aqui após o semeio. Também, né, o cuidado que a gente teve com elas, teve que irrigar várias vezes ao dia. Deu um trabalho danado para a gente fazer essas mudas desse jeito. Lembra aquele alface que não tinha germinado? Depois de alguns dias, esse alface começou aí a sua germinação e também o seu crescimento. E não é que ele ficou muito bonito? Agora sim, ele está completamente formado. Naquela época que ele estava crescendo, eu fiz o raleio dele, assim como eu fiz também o raleio do outro alface aqui na lateral. E agora, ó, olha só que beleza de muda de alface. Linda! Uma mudinha prontinha para ser plantada. Para você saber se ela está no ponto, se ela está boa, olha só, essa daqui é de couve-flor. Ela tem que estar assim, ó, com o torrão completamente formado e preenchido de raízes. É um torrão que ele não destorrou mais, ó, ele já está firminho. E ela está agora no pontinho para ser plantada. Vocês viram que para fazer as mudas é um processo um pouco trabalhoso, mas é muito compensador, porque agora eu tenho várias mudas. Então eu gostaria que vocês fizessem as mudas de vocês na casa de vocês, que vocês tentassem, que se desse certo, vocês mandassem mensagem pra gente. Se vocês tiverem dúvidas, mandem aí as suas dúvidas, porque eu e a Regi, a gente vai ficar muito feliz de estar conversando com cada um de vocês. Eu espero que todos tenham gostado aqui do nosso vídeo, que vocês façam mudas e sejam felizes e plantem muita horta, né, Regi? Isso sim, com certeza. Desde já, muito obrigado aí pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!